Fala, gurizada. Antes de mais nada, obrigado pelo convite para participar dessa conversa. Acompanho o canal também já faz bastante tempo. Moro em Covilhã, uma cidade no interior de Portugal. Curso mestrado em comunicação, já estou no finalzinho aqui. Pretendo seguir por aqui por mais um tempo, de repente entrar aí no doutorado, já a partir do próximo semestre. E com bastante saudade do Inter, do Beira-Rio, né? E dos amigos que ficaram aí no Rio Grande do Sul. Cara, é muito louco que a melhor lembrança que eu tenho do Beira-Rio não tem nada a ver com título, com, sei lá, com uma conquista grande, que a gente teve várias já no Beira-Rio, mas foi no jogo contra o Paraná, é uma coisa muito aleatória, assim. Foi no jogo contra o Paraná, aquele gol de falta do Camilo no último minuto, que nos colocou na liderança, né? Porque naquele momento eu estava com a minha filha no estádio e eu imaginava que fosse meu último jogo no Beira-Rio antes da viagem e, sei lá, não sabia quando que eu ia retornar, como de fato já fazem 2 anos que eu tô morando aqui, não consegui voltar ainda ao Brasil. E no fim acabei indo em mais um jogo depois contra o Flamengo, né, que foi um dia antes da viagem, mas eu imaginava que aquele seria meu último jogo e aquele gol para mim foi emblemático, assim, pô, comemorei demais, me emocionei, sabia que ia sentir muita falta do gigante e para mim foi o momento mais especial, principalmente por estar com a minha filha junto. Cara, morar fora e ser colorado é muito foda, principalmente pela questão do fuso horário, né? A gente tem um grupo aqui de colorados que algumas vezes acompanham os jogos junto. A gente montou um grupo de colorados e gremistas, na verdade, aqui no WhatsApp. E muitas vezes a gente acompanha o último jogo, o jogo da Libertadores, né? O Grenal. Tem um amigão meu aqui que é o Fábio, que é colorado. A gente volta e meia assiste algum jogo junto, assim, mas é foda pela diferença do fuso, por não poder ter acesso ao Beira-Rio. O ano passado, naquelas fases decisivas ali de Libertadores e Copa do Brasil, foi complicado pra caralho, porque o jogo ia 2 da manhã, no outro dia eu tinha que acordar cedo, e eu não conseguia dormir, sabe? Muitas vezes eu virava à noite, porque assim, até baixar a adrenalina do jogo, simplesmente não conseguia dormir, e sinto muita falta mesmo do Beira-Rio, assim, acho que o Beira-Rio é uma outra instituição além do Inter, né? E muito poucos clubes assim no mundo têm esse carinho assim por um estádio, por um cantinho que seja nosso mesmo, que é o Beira-Rio. Acho que o Beira-Rio é uma instituição dentro de outra instituição. Primeiramente eu não me considero influencer e até para ser bem sincero não gosto muito dessa palavra. Acho que me soa um pouco pejorativo assim, porque sei lá, talvez porque ela me remeta a uma coisa de, sei lá, influenciar alguém por uma intenção talvez negativa ou uma intenção pessoal que não seja algo coletivo, assim. Sei que tem um alcance grande, assim, agradeço muito a galera que me acompanha, né, desde, sei lá, 2009, 10 aí que eu tenho Twitter, mas sei que tem uma responsabilidade também, né, pelo que eu falo, pelas minhas opiniões, que às vezes o chumbo vem pesado também contra, né? Mas assim, não me considero um influencer, assim, inclusive tenho tido muito pouco tempo assim para acessar redes sociais, para escrever sobre o Inter, né, para ter aquela regularidade que eu tinha antes. Assim, eu acho que as pessoas que principalmente têm uma presença digital mais densa, assim, né? Que tem um alcance maior, eu acho que tem uma certa responsabilidade, sim, e principalmente no aspecto de entusiasmo, de incitar a torcida para algumas coisas, assim. Eu até comento assim no episódio que aconteceu no início deste ano, aí, eu me posicionei contrário à eventual contratação do Nacho, por mais que seja para mim o melhor meia da América hoje, né, o jogador do River, mas eu achava um absurdo o Inter pagar 11 milhões de dólares por um jogador, sabendo da condição financeira que a gente tinha, e tomei pau de todos os lados, mas eu não faz parte da minha perspectiva assim, né, dos meus valores assim, falar alguma coisa para agradar. Eu vou falar o que eu acho que é sério, que é certo, e acho que de fato as pessoas têm mais alcance, elas têm que principalmente preservar o clube, né, e de maneira alguma fazer algum tipo de incitação à violência e se puder contribuir também com o Inter. Eu não falo aqui de maneira política, que, por exemplo, nem é uma intenção que eu tenho, não tenho intenção nenhuma de entrar na política do clube, admiro quem tenha coragem de entrar, mas não é o caso.
E é isso, assim, velho. Eu acho que principalmente é a ponderação e responsabilidade mesmo. Cara, sobre a história do Guinha Azul é uma coisa muito maluca, assim, porque eu fiz bem tarde da noite aqui a história, assim, não preparei nada, fui tirando da minha cabeça, escrevendo, depois transformei ela em tríade ali no Twitter e dormi. No outro dia eu tinha um curso de escrita científica, fui para aula e ali pelas 9 horas, quando eu comecei a acessar as redes sociais, que eu comecei a olhar a repercussão que tinha tido na noite anterior, eu quase praticamente não consegui prestar atenção na aula, porque de fato foi uma repercussão muito massa, assim, tipo, uma coisa que eu tenho um carinho muito grande por essa história. Tinha um pouco de receio da forma como o Guinha Azul fosse receber isso, mas assim, alguns contatos que eu tive, chegou a ele a história, ele achou legal também, tipo, não se ofendeu nem nada. E foi mesmo em forma de homenagem, porque é um cara que eu tenho uma admiração profunda, considero um dos maiores ídolos que eu tive no Inter, não só pelo futebol, não só pela qualidade, mas pela alma, assim, né? Pela intenção de sempre deixar a vida em campo. Sobre referência assim, de clubes europeus, o ano passado eu até comentei do programa de sócios que o Benfica tem aqui. Eu acho que esse tipo de benchmarking, eu não falo especificamente do Benfica, mas esse tipo de benchmarking ele precisa ser visto pelo clube, né, em outros locais que deram certo. Né? A gente tem uma quantidade de sócios maior do que a capacidade do estádio, então os sócios precisam ter algum tipo de vantagem. Ou mesmo sócios que estão distantes do Beira-Rio, porque a gente sempre que pensa em algum tipo de estratégia, pensa na estratégia física. Eu, por exemplo, sou sócio, continuei sendo sócio, mas não tenho basicamente nenhuma vantagem sendo sócio aqui de longe, né? Como acontece com muitas pessoas que moram longe do Beira-Rio, né, no interior, ou mesmo dentro do Brasil ou em outros estados. Acho que o Inter precisa focar em benchmarking de equipes de porte médio grande, e não focar no Manchester, enfim, no Barcelona, no Real Madrid. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser menor ou se considerar menor, mas nós não temos essa capacidade econômica, né, de gestão hoje no Inter, e a gente precisa de fato ser assim um underdog, assim, né, tipo um azarão, um clube que vai ter que bater o Flamengo, que vai ter que, enfim, bater clubes com um poderio econômico maior. E que para isso a gente não pode usar a tática de um gigante contra o outro, né? É Davi e Golias, é saber a forma como abrandar esses efeitos que eles têm maiores, né? Capacidade maior que a gente tem. E é por isso que eu acho que a gente deveria sempre espelhar alguns clubes que têm cases de sucesso, mas clubes de médio para grande porte e que conseguem derrubar os gigantes, né? E para mim é o que a gente deveria fazer. Cara, eu vejo de duas maneiras, assim. Primeiro, que o Cudê, para mim, é a grande novidade, para mim, é a principal contratação do Inter. Segundo, vejo por um aspecto positivo a parada. Não estou falando o motivo da parada, longe disso, né? Todo mundo está sofrendo com esse vírus, parece um pouco frio até eu falar dessa maneira. Mas a parada, o Inter se preparou fisicamente para uma pré-Libertadores e acho que esticou a corda na pré-Libertadores. E eu tinha um pouco de receio de como o Inter voltaria ali para junho, julho, né, de que forma que os jogadores estariam, porque eu acho que foi antecipado a preparação física. E agora, nesse momento, todo mundo volta igual. Né? A gente viu um Inter bem diferente, né, com uma intensidade bem diferente dos outros anos. Então, assim, as perspectivas, os prognósticos são os melhores possíveis. Assim, eu tenho uma grande esperança que o Cudê possa colocar o Inter novamente numa vitrine, num patamar de time vitorioso, de conquista de títulos. Sei que para isso a gente também precisa fazer alguns investimentos que talvez hoje não são possíveis, mas já é um começo ter um treinador com essa mentalidade.